Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo hoje é resistindo ao diabo. É isso mesmo, aqui nós vamos falar da maneira como devemos nos portar, da maneira como devemos pensar primeiramente, como devemos renovar a nossa mente, para que junto com Deus nós possamos resistir e vencer o mal. Todos os dias, de alguma maneira, nós somos tentados a fazer algo de ruim, através das nossas palavras, através das nossas ações, reações, por meio do nosso corpo. Talvez você esteja sendo tentado a fazer coisas nas quais você ainda está num processo de abandono desses comportamentos nocivos. Ou pode ser que você até já tenha vencido nessas áreas, ou seja, você já tenha experimentado um romper. Mas ainda assim você sofre tentações nessa área, ainda assim setas vêm para tentar te fazer lembrar do teu passado, para tentar te convencer a praticar novamente essas condutas. Mas se você identificou, se você tem consciência de que determinada ou determinadas condutas já não se encaixam mais à sua nova personalidade em Cristo, não faz mais sentido, não devemos ter mais o desejo, e isso acontece de forma natural, conforme a gente se enche mais do Espírito, as coisas que eram da carne vão perdendo a cor talvez que elas tinham, vão perdendo o brilho que elas aparentavam ter. Na realidade são trevas, mas a gente estava com a nossa perspectiva deturpada. Então não faz mais sentido a gente flertar, muito menos praticar o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Primeiramente, o nosso espírito, ele é recriado. E de pouco em pouco a nossa alma vai se alinhando, com a vontade do Espírito de Deus. E nós sabemos que a prática do pecado, dia após dia, a curto, médio ou longo prazo, vai trazer consequências negativas para nós mesmos, e para os outros à nossa volta. Vou compartilhar aqui rapidamente Romanos capítulo 12. Inclusive o título aqui da Bíblia, da Nova Tradução da Linguagem de hoje, tem como título A Vida Nova no Serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, totalmente, inteiramente, entrega, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Sempre é melhor obedecer, do que sacrificar. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Realmente, nossa parte é realmente ceder à vontade de Deus, ter a consciência de que a vontade dele é sempre melhor que a nossa. E toda vez que a gente decide andar na carne, fazer algo na carne, são frutos que a gente vai colher de destruição, até mesmo de morte, mas a gente sabe que a vida no Espírito produz vida e paz, conforme também diz a palavra. E quando nós nascemos de novo, nosso Espírito está em Cristo. E quanto mais nos entregamos à vontade dele, consagramos a nossa alma, quanto mais nos lançamos nele, cada vez a nossa mente é renovada, de modo que todos os dias a vontade de Deus passa a ser a nossa própria vontade, nós passamos a ser um com Ele. Nos tornamos uma verdadeira unidade com Jesus, com Cristo, e com o Pai e com o Espírito Santo. João 17, 22 a 24. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Quanto mais unidos, quanto mais firmes estivermos com Deus, mais fácil e mais rapidamente nós romperemos com esses ataques do inimigo, nós nos livraremos desses ataques. Em Tiago 4, 7, está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como podemos então nos submeter a Deus para que o diabo fuja de nós? Submetemos a Ele quando nós decidimos todos os dias, Andar no Espírito e fazer a vontade de Deus é uma decisão diária.
Então, quando nós escolhemos orar, ler a palavra, não se trata da gente sempre ter vontade, da gente querer, mas a gente ter a certeza de que Deus sabe o que é melhor para a gente. E a gente ouvir a direção que Ele tem para nós a cada dia, segui-las em detrimento da vontade da nossa carne. Desse modo não haverá espaço para o agir do diabo, tanto em nós quanto através de nós. E o diabo ele pode te atacar de diversas formas. Aqui eu vou falar sobre algumas formas para que a gente possa identificar e imediatamente ter a consciência de que aquele pensamento não é nosso e que a gente não é obrigado a pensar da forma que Ele quer que a gente pense. A gente deve imediatamente romper, levar cativos os pensamentos a Cristo Jesus, repreender em nome de Jesus, orar em línguas e não aceitar aquele pensamento que está desalinhado com a palavra e com a vontade de Deus. O diabo ele pode explorar as nossas fraquezas, as fraquezas da nossa alma que não foram tratadas ainda, que a gente deixa ali no escuro. É como se aquela bagunça, né, no armário, né, aquele armário está tudo revirado, né, a gente não quer mexer ali, não quer botar luz para arrumar, né? Quando nós não entregamos essas áreas a Deus para que Deus ilumine e transforme, essas fraquezas elas permanecem, a gente não consegue se desvencilhar delas e aí a gente vai sofrer mais ataque e pode estar mais vulnerável e acabar caindo, né? Nossas fraquezas também podem ser alguns hábitos nocivos, né? Alguns comportamentos que a gente tem com frequência ou quase que diariamente ou semanalmente. Consumo de drogas, compras ou comer de maneira compulsiva, fornicação, ira, raiva, agressividade e outros comportamentos, né, na qual o diabo se aproveita, cria situações e contextos para que a gente haja dessas formas, para nos enredar e nos fazer pecar. Alguns ataques também, eles podem ser sugestões sobre situações que fizeram conosco no passado, talvez traumas ou talvez apegos que a gente tenha, da gente não ter libertação, né, em relação a pessoas, em relação a situações, a coisas. E o diabo ele pode trazer essas lembranças e te fazer voltar a pensar, a se sentir de determinada forma para te conduzir a praticar os mesmos erros do passado. Também pode usar pessoas para te ofender. Pode ainda lançar setas na sua mente através de sonhos. Pode te atacar, né, te mostrando um sonho, você praticando um pecado, algo que você não faz ou algo que você já superou, para ver se desperta em você de alguma maneira, né, a sua natureza pecaminosa, para você voltar a fazer aquelas coisas que você já não faz, né, ou te atacar através dos seus 5 sentidos. Por isso que temos que ter muito cuidado com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente vê, né, até mesmo o olfato, um paladar, né, às vezes pode te lembrar de algum lugar, alguma situação, né, uma música. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas seduções que vêm de maneira sutil, através de programas, de vídeos, de livros, de redes sociais, e pode acabar gerando em você ódio, inveja, sensualidade, consumo desenfreado e outros. Portanto, nós devemos sempre guardar a nossa mente, o nosso coração, tendo sempre o discernimento de nos afastar de tudo aquilo que pode nos fazer pecar, de tudo aquilo que vai nos tirar do caminho, do propósito, dos sonhos e do plano de Deus para a nossa vida. Então, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, está escrito: afastem-se de toda forma de mal. Tem uma outra versão também que fala assim: fugir da aparência do mal. Não precisa nem ser totalmente ruim aquilo no primeiro momento, mas se alguém puder ter alguma interpretação negativa daquilo que você está fazendo, se aquilo pode escandalizar o outro, ainda que para você sabe que você não tem uma má intenção, uma motivação ruim, mas se aquilo pode gerar motivo para falarem mal de você, é melhor que você não faça, né? É melhor que não façamos, porque nós devemos ser luz, devemos ser exemplo, devemos ser sal da terra, né? Devemos representar Cristo aqui, sermos irrepreensíveis. Conforme até mesmo em Filipenses diz, para nós fazermos tudo sem murmurações nem contendas, para sermos irrepreensíveis, iluminar esse mundo. Para finalizarmos aqui, vamos mais alguns versículos. Salmos 34, 14. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Sobre tudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Vamos aqui ao último. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Isso aqui é importantíssimo também, porque muitas vezes a gente quer lutar de maneira carnal ou resistir na força do nosso braço ao pecado, ou tentar da nossa maneira deixar de fazer o que é errado e fazer o que é certo, mas não é na nossa força, né? É na força de Deus, é que com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como o escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Vejam que as nossas armas elas têm que ser espirituais. A nossa fé, a verdade, a prontidão para anunciar o Evangelho. Então, alinhados com o Pai, nós seremos capazes realmente de vencer todo o ataque do inimigo, meditando na palavra, nos versículos, orando em todo o tempo, ouvindo a direção de Deus. Vai ficar realmente muito difícil de você se deixar levar por essas sugestões do inimigo. Esse vídeo fica por aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, curta, comente, compartilhe para ajudar seus amigos. Agora os dias e horários dos nossos vídeos mudaram, vou botar até um lembrete aqui no canal, um postzinho, vou colocar, porque agora nossos vídeos vão ser às quintas e sábados, a partir das 22 horas. Deus te abençoe.